Hoje, a gente vai analisar um manuscrito que foi considerado tão, mas tão controverso que ficou guardado a 7 chaves por mais de 70 anos. Estou falando de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Essa frase aí, o medo é a ferramenta de um diabo criado pelo homem. Olha, essa ideia é a chave para a gente entender a história toda. E essa história, curiosamente, não começa com o diabo, não. Começa com um magnata, um dos homens mais ricos da época. Tudo começou lá em 1908. Um jovem jornalista, um tal de Napoleão Hill, consegue uma entrevista que, sem ele saber, ia mudar completamente a vida dele. Foi ali que ele recebeu uma oferta que definiria todo o seu legado. Do outro lado da mesa estava Andrew Carnegie, ninguém menos que um magnata do aço, um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Ele viu alguma coisa diferente no Hill, sabe? Uma faísca. E a proposta que ele fez foi inusitada. Não tinha nada a ver com dinheiro, pelo contrário. Era um desafio, um que poderia de verdade mudar o rumo da história. E que desafio era esse? Carnegie basicamente pediu para que Hill dedicasse os próximos 20 anos da sua vida. 20 anos a uma única e exclusiva missão. A missão era monumental. A ideia era criar a primeira filosofia de sucesso pessoal do mundo. Mas para isso, Hill não ia entrevistar só gente bem-sucedida. Não, ele também teria que conversar com milhares de pessoas que fracassaram, para entender o que não fazer. O objetivo final era descobrir a verdadeira causa do sucesso. E foi aí que Carnegie soltou uma pista. Ele falou de uma força misteriosa que ele chamava de outro eu, algo que só desperta nos piores momentos, nas crises. Ok, com essa missão gigantesca nas mãos, Hill foi à luta. Só que o destino é irônico, né? Antes de ele conseguir ensinar o sucesso para os outros, ele ia ter que aprender, da forma mais dura possível, o que é o fracasso. E essa jornada pelo fracasso começou logo de cara. Ele arrumou um emprego como gerente de publicidade, mas não deu. Ele sentiu um desgosto tão grande pelo trabalho que simplesmente pediu as contas. Depois, ele tentou empreender. Abriu uma empresa de doces com os sócios, parecia promissor. Mas aí começaram as brigas, os desentendimentos, e o negócio foi por água abaixo. Hill teve que sair. A gente pensa, agora vai. E foi. Ele fundou uma revista que virou um sucesso nacional, rendeu uma grana boa para ele, mas, inacreditavelmente, ele largou tudo. Sentia que ainda não era aquilo, que faltava alguma coisa. E esse padrão se repetiu de novo. Ele montou uma escola de treinamento de vendas que foi um sucesso absurdo. Ganhou muito dinheiro em pouco tempo. E o que ele fez? Abandonou tudo. De novo, por causa daquele mesmo sentimento de descontentamento. Então, chegamos em 1923. Hill está em Columbus, Ohio. E a situação é a seguinte: ele está quebrado, sem plano nenhum, completamente perdido na própria indecisão. Pensa na ironia. O cara que estudava os princípios do sucesso estava preso, aprisionado pelas mesmíssimas forças que ele tentava entender. Ele se sentia mais fracassado do que qualquer uma das pessoas que ele já tinha entrevistado. Mas foi exatamente ali, no fundo do poço, no ponto mais baixo da vida dele, paralisado pelo medo e pela dúvida, que aconteceu aquilo que o Carnegie tinha previsto tantos anos antes. A virada de chave finalmente chegou. Depois de meses nessa luta interna, Hill teve o que ele mesmo descreveu como um despertar profundo. De dentro da crise surgiu o tal do outro eu, essa entidade interior que, segundo ele, está conectada a uma inteligência infinita. Ela não é guiada pelo medo, mas pela fé, e só aparece assim, em momentos de emergência, quando a gente precisa quebrar os velhos hábitos. E essa voz interior veio com um comando, uma ordem muito clara e direta. E pela primeira vez, a missão dele não era mais movida por ambição. Era movida por uma força interna, que ele não podia ignorar. Com essa clareza toda, com essa nova força, Hill finalmente se sentiu pronto para confrontar a raiz de todos os problemas, não só os dele, mas os da humanidade. E a forma que ele encontrou para fazer isso foi genial. Ele estruturou o livro como uma entrevista, uma confissão do próprio diabo. Mas calma lá. Na narrativa de Hill, o diabo não é aquele ser de chifre e tridente, não. É algo muito mais sutil e perigoso. É uma energia negativa que vive na mente das pessoas controladas pelo medo. Basicamente, é a personificação de todos os nossos pensamentos negativos, de tudo aquilo que nos impede de seguir em frente. E a primeira grande confissão do diabo é, para dizer o mínimo, chocante. Ele afirma que essa energia negativa, o medo, controla a mente de 98% das pessoas.
É isso mesmo, 98%, deixando só uma pequena fatia de 2% de pessoas que são realmente livres para pensar por conta própria. E como ele consegue esse controle todo? Usando 6 ferramentas principais, 6 medos que são super eficazes para nos paralisar. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e, claro, o medo da morte. E segundo o diabo, os 2 mais poderosos de todos são o medo da pobreza e o medo da morte. São as armas secretas dele. Então, no fim das contas, a mensagem principal do livro é sobre uma batalha. Uma batalha que acontece todos os dias, dentro da mente de cada um de nós. De um lado, a gente tem essa entidade do medo, o diabo, que se alimenta de pensamentos negativos, de dúvida, de indecisão. Ela quer que a gente fique parado. Do outro lado, tem a entidade da fé, o outro eu, que é movida pela coragem, por um propósito definido. Uma leva ao fracasso, a outra ao sucesso e à paz de espírito. E como se libertar disso? A própria jornada do Rio nos dá o caminho. Primeiro, é preciso reconhecer que essa entidade do medo existe dentro dos nossos pensamentos. Depois, tomar a decisão consciente de dar o controle para a entidade da fé. O segredo é matar o medo de fome, focando em objetivo claro, em pensamentos positivos. E o mais importante, usar adversidades, problemas, não como um obstáculo, mas como gatilho para despertar esse outro eu. Então, o ponto crucial é esse. O maior poder que qualquer pessoa tem é o controle total sobre os próprios pensamentos. É esse poder que vai determinar qual das 2 entidades vai ser a mestra da mente. A batalha é vencida ou perdida aí dentro. A escolha é de cada um. E tudo isso nos leva à grande questão que o livro deixa no ar. Uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal, qual entidade está no controle da mente de cada um?